a sua igreja. Aviva la iglesia. Sua oração durou 13 anos. Su oración duró 13 años. 13 anos de oração. 13 años de oración. Quando ele tinha 26 anos, Cuando tenía 26 o años, céu se abriu. el cielo se E abrió. Deus derramou um avivamento tão grande em Y Gales. Dios derramó un avivamiento tan grande en Galas. Em um ano, mais de 100.000 pessoas se renderam a Jesus. En un año, más de 1000 personas Se renderam a se Jesus. rindieron al Señor. Más de 1000 Igrejas personas. cresceram. Las iglesias empezaron a A crecer. corrupção acabou em sua nação. La corrupción se terminó en esa nación. Os tráficos de pessoas acabou em sua nação. Los tráficos de personas también se terminaron en Deus esa foi nación. glorificado naquela nação. Dios fue glorificado en esa nación. Missionários foram enviados para o mundo inteiro. Misioneros fueron enviados para el mundo entero. Porque um garoto Porque había un joven. limitado. Era limitado un joven. Financeiramente, Financieramente academicamente, no tenía estudio. profissionalmente. No era profesional tampoco. Trabalhava numa mina de carvão. Trabajaba en una mina de carbón. Mas ele decidiu sair do lugar. Pero él decidió salir del lugar que Apesar de estaba. um cenário desfavorável, A pesar que tenía un escenario totalmente desfavorable. ele decidiu sair do lugar. Pero él decidió salir del lugar que él estaba. Queridos, decida sair do lugar. Hermanos, decida salir del lugar É que uma tú questão estás. de decisão. Es cuestión de tomar una É decisión. interessante que aquele leproso saiu daquele lugar, Es interesante que el leproso dijo, voy a salir de este lugar. daquele estado de miséria, De ese estado de miseria que e estaba. foi ao encontro de Y Jesus. se fue al encuentro de Jesús. Mas tinha uma outra situação. Pero aún había otra situación. O governo, El gobierno, naquela época, en esta época, havia dado uma determinação tenía dado una determinación, una ley, que o leproso não poderia andar que el leproso no podía andar onde havia grande movimentação de pessoas. con multitud, no podía andar entre otras personas. Mas havia uma multidão que seguia Jesus. Pero había una gran multitud que seguía al Señor Jesús. E agora? ¿Y ahora qué hacemos? Muitas vezes, Muchas veces nós temos os nossos próprios desafios, nosotros tenemos nuestros propios os nossos desafíos, próprios medos, nuestros propios e miedos, nós precisamos vencê-los. y es necesario que nosotros lo podamos E aí, vencer. quando Y es cuando finalmente, nós decidimos vencer a nós mesmos, cuando nosotros decidimos vencer nosotros mismos, vêm as outras pessoas y aún ahí vienen las otras e personas, colocam limite sobre y nós. también las otras personas vienen y se ponen como un límite delante suyo. As pessoas são experts, Las personas son espectadores, ¿sería? Experts. são profissionais Las personas son profesionales. em matar sonhos, Las personas son profesionales en matar sueños. são profissionais em matar projetos. Las personas son profesionales en matar proyectos. Você vai encontrar 10 pessoas contra os teus projetos Muchas veces usted va a encontrar 10 personas que están contra su e proyecto. talvez uma que te Y apoie. tal vez solo una que quiera y apoye su proyecto. É mais ou menos assim que funciona. Es más o menos así como funciona. Infelizmente, Infelizmente, muitas vezes muchas veces você vai tomar a atitude de sair do lugar, usted va a tomar una actitud de salir del lugar mas que usted você vai está. encontrar uma barreira no meio do caminho. Pero usted se va a encontrar con una pared en el medio del camino. Os homens colocaram limite sobre ele. Los hombres fueron los que pusieron un É límite como sobre se él. colocasse uma fita no chão e dissesse: daqui você não passa, Es como que puso una línea acá diciendo de aquí tú no vas a pasar. daqui você não passa. De esta línea no vas a poder pasar. Mas, queridos, Pero querido hermano, e o mais interessante ainda y aún lo más interesante aún, é que se um leproso desobedecesse essa ordem, que si aún un leproso desobedeciese esa orden, ele poderia ser julgado él sería juzgado e morto y muerto. por apedrejamento. Lo iban a apedrear. Você sabe o que Iba a estou ser dizendo? muerto apedreado. ¿Usted sabe- sabe qué significa eso? Sabe o que significa isso? ¿Usted sabe lo que significa eso? Ele estava correndo um sério risco. Él estaba corriendo un gran riesgo. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Pero yo quiero decirte una cosa en esta mañana, hermano. Vale a pena Vale la pena correr qualquer risco correr cualquier riesgo quando Jesus está no caminho. cuando Jesús está en el camino. Gloria a Dios, aleluya. Yes. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo. Ele pensou: Él pensó, não vai ser o governo que vai me colocar limite. no va a ser el gobierno que me ponga un límite. Não serão as pessoas No van a ser las personas que que estén. vai impedir de eu me aproximar de Jesus. Ellas no van a impedir que yo me acerque al Señor. Esse é um segundo limite que você precisa vencer. Ese es el segundo límite que usted necesita vencer. Os limites que colocaram sobre você. Los límites que la gente pusieron alrededor suyo. Você precisa vencer os seus próprios limites. Usted necesita vencer sus propios límites. E os limites que as pessoas colocaram sobre Y aún você. las personas, los límites que pusieron al lado suyo.
O mais interessante disso, Y aún lo más interesante de eso, queridos, é interessante es muy interesante, que hermano, ocorreu um avivamento na década de 90 que sucedió un avivamiento en la década del 90 no país de Uganda. en el país de Holanda, ¿puede ser? Uganda, Uganda, na África. en la África. Os soldados, Los soldados, o governo do país ordenou que fechassem as igrejas evangélicas. los gobiernos de ese país ordenaron que cierren todas las iglesias. Então queimaram as igrejas, Entonces quemaron las iglesias, expulsaram os cristãos da cidade. expulsaron los cristianos de la ciudad. Mas entenda, Pero entienda algo, fecharam os templos, cerraron todas las iglesias, los templos, mas a igreja permanecia viva. pero la iglesia permanecía viva. Eles saíram para as ruas às noites, às madrugadas, Ellos salían a la noche, a las madrugadas, porque sabiam que nas madrugadas eles não seriam interrompidos. porque ellos sabían que en esas horas ellos no serían perseguidos. Vieram uma perseguição. Y vino una persecución, Não, veio a perseguição. vino la persecución, Veio os limites empezaron a venir los límites do governo, del gobierno, das pessoas, de las personas, dizendo: diciendo, você não pode cultuar a Jesus. tú no puedes alabar al Señor. Mas eles não ficaram limitados a isso. Pero ellos no se quedaron a ese límite. E eles começaram a se reunir nas madrugadas. Ellos empezaron a reunir a las E madrugadas começaram a orar a Deus. y comenzaron a orar al Señor. Era tantas pessoas, Eran tantas las personas começaram de suas casas Las personas comenzaron de sus casas a ouvir as a orações escuchar esas como oraciones se fossem zumbidos de abelha. como si fuera un zumbido de una abeja. Mas era a oração da igreja pelo seu país. Pero era la oración de la iglesia por el país. Bruxo. Un brujo. Olha só que coisa interessante. Mire qué cosa interesante. Deus começou a se manifestar. Dios comenzó en ese momento a manifestarse. A igreja foi perseguida, La iglesia fue perseguida, mas eles permaneceram. pero ellos se mantuvieron firmes. Eles não se limitaram aos limites humanos. Ellos no se limitaron al límite humano. E o Espírito Santo veio. El Espíritu Santo vino. Você sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que sucedió? Um dia, Un día, pastor estava em sua casa un pastor estaba en su casa e bruxo, y un brujo, feiticeiro, un hechicero, ele estava possesso por espírito maligno. él estaba poseído por un espíritu maligno. E aquele feiticeiro foi até a casa daquele pastor. Ese hechicero fue hasta la casa del pastor, Possesso por demônios. poseído por el demonio. E entrou na casa do pastor Entró en la casa del pastor e disse ao pastor: y dijo al pastor: nós viemos aqui, nosotros vinimos acá, eu vim trazer este corpo, yo vine a traer este cuerpo porque eu não suporto mais. porque yo no soporto más. O diabo está falando. El diablo está hablando. São palavras do diabo. Esas eran palabras del diablo. Ele está dizendo: Él está diciendo: eu trouxe este corpo yo traje este cuerpo porque eu não suporto mais porque yo no soporto más o fogo que está sobre essa cidade. el fuego que está sobre esa ciudad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Isso é extraordinário. Es algo extraordinario, hermanos. Queridos, Querido hermano, vale a pena correr risco, vale la pena correr los riesgos porque no final, porque en el final seus inimigos sus enemigos verão a glória de Deus. van a ver la gloria de Dios. Aquele homem Ese hombre, rompeu seus próprios limites. él se rompió primero sus Rom- propios límites. Rompeu os limites que colocaram sobre ele. Rompió los límites que han puesto alrededor de él. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que ele se aproximou de Jesus, que él se acercó a Jesús. Gloria a Dios. se prostrou, Él se arrodilló, wow, hermano, e o adorou. y lo adoró. Você sabe que o ato de se prostrar Usted sabe que el acto de arrodillarse, de postrarse, significa que ele estava se rendendo a Jesus. significa que él se estaba rindiendo al Señor. Não basta você romper os seus limites. No basta que usted rompa sus límites. Não basta você romper os limites que colocaram sobre você. No basta romper los límites que están alrededor suyo. Você tem que se render a Jesus. Usted tiene que rendirse al Señor. Você tem que se prostrar a Jesus. Usted se tiene que postrar al Señor. Meus irmãos, Mis hermanos, quando nós falamos, nós clamamos muito por avivamento. nosotros oramos mucho por avivamiento. Igrejas no mundo inteiro clamam por avivamento. Iglesias en el mundo entero oran, claman por avivamiento. Existem conferências de avivamento no mundo inteiro. Existen conferencias de avivamiento en el mundo entero. Eu já visitei diversas conferências. Yo he visitado muchas conferencias. Brasil, Portugal, Holanda, Brasil, França. Portugal, Holanda, Francia, Italia. Temos falado em conferências de avivamento. Hemos hablado en conferencias de avivamiento. Existe um clamor por avivamento. Hay un clamor, existe ahora un clamor por el avivamiento. Mas dificilmente provamos esse avivamento.
Pero difícilmente probaron ese apesar avivamiento. da intensidade deste clamor. A pesar de la intensidad del clamor. Mas entenda algo. Pero entienda algo. Quando aconteceu o avivamento nos séculos passados, Cuando sucedió esos avivamientos en los siglos pasados, nós vemos orações tremendas. conocemos oraciones tremendas. Por exemplo, Por ejemplo, John Wesley, John Wesley, do avivamento em Gales, do avivamento na Inglaterra. en el avivamiento en Inglaterra, Ele orava todos os dias, él oraba todos los días, dizendo: diciendo así: Senhor, Señor, eu me lanço ao chão yo me tiro al suelo para que o Senhor se sobressaia. para que el Señor sobresalga. Podría ser. Jonathan Edwards, Jonathan um Edwards, outro grande avivalista, un gran avivalista, ele orava 13 horas por dia. él oraba 13 horas por día. E sua oração era: Y su oración era: Senhor, Señor, dobra-me Señor, quiébrame. para que o Senhor se levante. Para que el Señor se levante. Evans Roberts, do avivamento em Gales, Eva Robert del avivamiento en Galas, esse que eu falei agora há pouco, es el que yo he hablado ele hace un orava rato. todos os dias, Él oraba todos los días, dizendo: Senhor, diciendo: Señor, quebra-me, quiébrame, dobra-me. dóblame. Gloria a Dios. William Seymour, William Seymour, do grande avivamento dos Estados Unidos, de uno de los grandes avivamientos en Estados que Unidos, ficou mundialmente conhecido como avivamento da Rua Azusa. que quedó registrado como de gran avivamiento de la calle Susan, Azusa. a Susan. Ele orava 6 horas por dia, Él oraba 6 horas por día. com sua cabeça dentro de uma caixa de papelão. Él tenía la cabeza dentro de una caja de papel. E sabe qual era a sua oração? ¿Sabe cuál era su oración? Senhor, Señor, eu me escondo yo me escondo para que teu Espírito apareça. para que tu espíritu aparezca. Oh, gloria a Dios. Hoje, Hoy en la actualidad, quando nós oramos por avivamento, cuando nosotros oramos por el avivamiento, a nossa oração é completamente contrária. nuestra oración es completamente diferente. Nós dizemos: